Feliz sábado, igreja. Estou feliz de estar com vocês aqui. Acho que é a segunda vez que eu estou aqui na Igreja Central de Tupã. E, como a Jéssica falou, nós estamos aí com o cargo de regional jovem. Isso significa que a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que servir muito. Esse mês, então, que é o mês do jovem adventista, a gente está numa peregrinação aí pelos distritos. No dia 9 estivemos em Lins com os jovens ali, durante a programação, durante todo o dia, comemorando o Dia Mundial do Jovem. Semana passada em Marília e em Garça, conseguimos colocar lá em Garça, por um movimento evangelístico, 180 jovens. Visita a asilo, distribuição de livros, um mega JA no parque lá que tem na cidade. E hoje estou aqui com vocês. Muito obrigado, Jéssica. Irmãos, é muita correria. Eu já falei isso com a Jéssica, eu queria estar mais presente com todos os jovens, mas humanamente é impossível. Eu não consegui tirar a xerox minha ainda não para distribuir por aí. E eu trago para os irmãos aqui um abraço do nosso departamental de jovens da PO, o pastor Everton. Domingo passado eu estava em Bauru com ele, numa programação jovem. Comentei que estaria aqui, ele mandou um abraço para a igreja. Nosso pastor também, orem por ele. 53% do estado de São Paulo é responsabilidade dele. Mais da metade. E ele tem procurado rodar por todos os lugares. Ontem mesmo ele estava em Presidente Prudente, hoje vai estar lá para o lado lá de Ribeirão Preto. Então, orem por ele, pelo nosso pastor, pelo nosso líder. Estamos comemorando um dia muito especial. Semana passada foi o dia oficial, mas estamos aqui pelo dia do jovem adventista. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar para você aqui agora, igreja. A gente tem um costume de falar assim, os jovens são o futuro da igreja. Eu penso que o jovem, ele é o presente da igreja. Ele é o agora. E eu falo com vocês porque nessa nossa vida de mudanças, tem 4 anos que nós estamos em Marília, já rodamos metade do Brasil aí afora trabalhando, e passamos por várias igrejas. E já estivemos em igrejas que não tinha nenhum jovem. Para você ter ideia, nós já estivemos em igreja que o mais jovem era eu. E eu já estou bem passadinho do tempo, tá? Já tem idade aqui, já tem umas décadas aqui. E a igreja que não tem jovem, irmãos, é uma igreja que é muito difícil batizar, que é muito difícil envolver. Então valorize os jovens. Aí você vai falar assim comigo, mas tem jovem que é problemático. Bom, desde que o mundo é mundo, todo mundo é problemático. E às vezes você tem aquele jovem na igreja que está com um pezinho lá no mundo, um na igreja, está com um pezinho no mundo, lá na igreja. Aí você fala bem assim, mas esse jovem não firma na igreja? Eu já olho o seguinte, esse jovem, graças a Deus, não firma o pé no mundo. Em cima do muro é perigoso, falávamos hoje na lição. Mas se esse jovem ainda está com o pé na igreja, em vez de empurrar para fora, vamos puxar ele para dentro. Essa é a nossa missão. Cuidar um dos outros. Passou de 2, 3 pessoas, já fica difícil a convivência, não é verdade? Cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, mas todos nós, como irmãos da mesma fé, temos que apoiar e amar. Tem muita gente que vive a Bíblia, amém? Mas não vive o amor que a Bíblia ensina. Entendeu o que eu quis dizer? Vive a Bíblia, mas não vive o amor que ela fala. E a Bíblia que eu tenho na mão é de um Jesus justo, mas um Jesus amoroso. Um Jesus que aqueles que o crucificaram... Gente, bom, quem me viu da outra vez aqui, você vai ouvir um uai, um sou, um trem, não vai sair portão não, tá? Vai ser um negócio diferente aqui. Mas na cruz, Jesus olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se sou eu que estou na cruz, a oração ia ser diferente, confesso para você. Não é? Mas um Cristo, que nós temos que viver, né, o reflexo dele em nossa vida, pede amor. Quem somos nós para poder crucificar alguém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, hoje nós temos uma defasagem muito grande dos jovens saindo da igreja, entre 15 e 20 anos. O jovem está ali 16, 30, aí tem os jovens senhores, eu me encaixo nos jovens senhores. Passou de 30, a gente já é jovem senhor. Mas a grande saída é nesse momento. A oração do Júlio foi perfeita. Quem aqui é jovem sabe que teve lutas na juventude, mas o mundo hoje, a pressão é muito maior do que na nossa época de juventude. E quem está falando para você é um jovem que foi
empurrado pela igreja para sair da igreja. Eu fiquei 10 anos fora da igreja. Vivi muita coisa. Num outro momento eu conto essa história para vocês. É claro que eu tomei a decisão foi minha, mas a igreja me empurrou, me jogou para fora. Você está entendendo o perigo que é? Nós temos que cuidar dos nossos jovens. Temos que cuidar dos nossos desbravadores e aventureiros. Não é verdade? Os desbravadores, os aventureiros, os desbravadores, eles são o futuro como jovens. Mas hoje o presente dessa igreja é a juventude, junto com o acionato, junto com a escola sabatina, junto com um pequeno grupo, junto com todos os departamentos. E uma igreja unida, ela vence qualquer barreira. Amém? Tendo dito isto, eu convido você, e você vai entender o contexto que eu estou falando, para abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 5. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, estamos com a Bíblia aberta nesse momento e temos a certeza que o Senhor vai falar conosco. Que o que estudarmos aqui venha diretamente do Teu trono para a nossa vida, para a nossa caminhada ao Teu lado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa aberto aí rapidinho, olha aqui para mim. Todos nós temos algum personagem favorito na Bíblia. Eu gosto muito de Moisés, depois Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento eu tenho um personagem que eu gosto muito. Você já ouviu falar num camarada chamado Pedrão? Não precisa levantar a mão não, mas quem se identifica com Pedro? Eu creio que uns se identificam mais e outros se identificam menos. Mas nós somos todos nós, muito parecidos com Pedro. Não, irmão, eu não sou estouradão igual Pedro, não sou bravo igual Pedro, não. Mas todos nós erramos e somos pecadores. Estou errado? Ou tem alguém aqui que não é pecador? Se não tiver misericórdia, vai ser arrebatado agora. Sumiu. Não é verdade? Todos nós somos pecadores. E Pedro, ele era uma pessoa que, tentando acertar, errava. A gente tem um grande exemplo ali, de quando as pessoas vão prender Jesus, o soldado pega Jesus, o que é que Pedro faz? Comigo não, comigo é faca na caveira, meu irmão. Já arranca da espada do soldado, dá-lhe na orelha dele, arranca. Imagina a cena, gente. Você já parou para imaginar a cena? A orelha caindo. Eu vou fazer um sensacionalismo aqui agora. O sangue jorrando, aquela gritaria, aquele trem doido. Aí Jesus olha, aí saiu o trem, né? Eu tento controlar, mas é mais forte que eu, irmãos. Jesus chega, Pedro, o que você está fazendo? Não é isso não. Se eu estalar o dedo aqui, desce uma legião de anjos agora, não é isso não. Fica na sua, Pedro, calma o coração. Jesus pega a orelha, passa um superbonde celestial e taca na cabeça do homem. A orelha está resolvida. Mas você está vendo como é que era Pedro? Pedro era aquele cara que, em questão de segundos, ele abriu uma brecha para Satanás trabalhar na vida dele. Assim como nós. Pedro vira para Jesus e fala: você é o Cristo, eu vou com você até aonde você for, estou do seu lado. Porque você é o Cristo. Jesus olha para ele e fala: você agora foi usado pelo Espírito Santo. Segundos depois, quando Jesus fala sobre a morte, Pedro fala: não, nós não vamos deixar. Você não tem que morrer. O que Jesus fala para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Então Pedro era ser humano, como nós. Pecador, como nós. E a gente vai ver aqui agora um momento muito especial na vida de Pedro, e a gente vai trazer algumas lições para a gente. Lucas 5, a partir do verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando do barco, ensinava as multidões. Vamos parar por aqui. Então, Jesus, o Espírito de Profecia, no livro Desejar Tuas Nações, no capítulo A Beira-Mar, Jesus estava pela manhã, no seu momento de oração, caminhando, e algumas pessoas viram Jesus, já conheciam, já tinham ouvido os sermões, e elas foram se aglomerando perto de Cristo, e Cristo começou a ensinar, e de repente tinha uma grande multidão que Jesus já estava espremido ali. Ele vê o barco dos meninos,
É claro que Jesus tinha uma estratégia. E os meninos passaram a noite toda pescando e pegaram muito peixe. Pegaram o quê? Nada. Não pegaram nada. Os barcos estavam vazios. E eles estavam lavando as redes. Imagina você passar a noite toda jogando rede, cansativo, puxando. De manhã você está ali, faltando 5 minutos para você sair do trabalho, você já nem está mais digitando no computador, você já desligou o computador esperando o horário para você sair. Você não está fazendo mais nada. Jesus chega e fala assim: vocês podem deixar eu subir no barco de vocês para acabar o meu sermão? Eu imagino a cara de Pedro. Cansado, exausto, frustrado. Porque passou a noite inteira tentando resolver os problemas da sua vida sozinho e não conseguiu. Mas aí Pedro fala o que para Jesus? Dentro do texto nós entendemos que Pedro autorizou. Então Jesus chega para Pedro e fala assim: posso entrar no seu barco? A palavrinha de Pedro foi o que então? Sim. Jovem, quando Pedro falou sim, ele nunca imaginava, mas a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo, a ter uma mudança extraordinária. Quando nós dissemos sim para Jesus, a nossa vida vira de ponta cabeça. Nós fazemos uma conversão. Conversão é mudar a rota, é trocar de caminho. Pedro nem imaginava, mas a vida dele começava a mudar ali. E agora você imagina, Jesus pregando. Se Jesus estava pregando, eles não podiam continuar lavando as redes, que ia fazer barulho. Então eles sentaram no barco para ouvir. Ninguém está vendo, é só eu e você, hein? Fala a verdade que você já deu uma cochilada ouvindo alguém pregar. Vira crente, rapaz, fala aí. Não precisa ter medo, não. Você quer ver um negócio que eu tinha medo, irmãos? É quando me chamavam para ir para a plataforma. Antigamente a plataforma não descia. E quando o sono começava a bater, e eu ficava, se eu der uma cochilada aqui, os irmãos vão ver. E já aconteceu de eu tentar pegar uns peixes dormindo. Agora imagina os meninos cansados, com sono, e o pregador falando, e nada acabava. E Pedro, pelo temperamento dele, já estava ali já a ponto de explodir. Frustrações. Quantos de nós carregamos frustrações por decisões, por atitudes que tomamos, e depois a gente quer jogar a culpa em Cristo? Mas por que o Senhor deixou acontecer? Mas quem tomou a decisão foi quem? Somos nós. E muitas vezes tomamos essa decisão sem orientação do Espírito Santo, sem a orientação de Deus. Vamos continuar a nossa leitura? Então Jesus entra no barco, começa a pregar, e aí a partir do verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Vamos parar mais uma vez a leitura. Você vê pela resposta de Pedro que ele deu uma cutucada em Jesus. Pedro sendo Pedro: Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas é o Senhor que está falando. Aqui nós podemos analisar que Pedro já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar sobre Jesus, tinha uma certa convivência com ele, possivelmente, e ele ouviu todo o sermão de Cristo. E agora eu imagino o seguinte: eu entendo de números, de engenharia. Alguém aqui é professor? Eu não sei dar aula. Agora imagina que eu chego na sua aula e começo a dar pitaco na sua aula. Você não vai gostar. É igual nós brincamos dentro da nossa profissão, e aqui, irmãos, entendam o que eu estou querendo dizer, assim, os engenheiros de obra pronta. Vou falar lá da minha obra. O que tem de gente que chega e fala: mas isso aqui está errado. Eu falei: beleza, então, dá a solução que você acha que é certo. Minha esposa, a gente estava vindo hoje, né, e tem toda uma sinalização, tudo isso é estudado, é passado para a polícia, é passado para a prefeitura, para aprovação, um monte de coisa. E aí ela falando que esses dias ela ouvindo uma mulher reclamou que tinha muito cone na pista. E se tem pouco cone, as pessoas reclamam. Então são os engenheiros de obra pronta, ou seja, naquilo que não entende, a pessoa está dando pitaco. Jesus era pescador?
Mas, obviamente, que ele entendia de tudo, ele é criador, mas vamos para o contexto. Jesus era pescador? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele era pregador, pregador de prego e da palavra. Pedro era o quê? Pescador. E possivelmente, o avô de Pedro era pescador, o pai de Pedro era pescador, porque na cultura, os filhos seguiam a profissão do pai. Então, Pedro entendia de pescaria? Muito. Muito. Sabe por que se pescava à noite? O lago de Genezaré, o lago da Galileia, ele era muito claro, as águas límpidas. Então, durante o dia, você não conseguia pescar, porque os peixes procuravam lugares mais escuros. À noite, os peixes saíam para dar o rolê deles. E aí o pessoal ia lá pescar. Então, Pedro sabia que naquele momento não ia pegar nada na cabeça dele. E possivelmente ele pensou, né? Esse cara aí não tem nada de pescaria. Está mandando eu fazer, mas como ele é o mestre, a gente já viu algumas coisas, vou fazer e vou mostrar para ele que ele está errado. Quantas vezes nós, volto a dizer, queremos fazer as coisas por nossas vontades, para mostrar para Deus, não, eu sei o que é melhor para mim. Enganoso é o nosso coração. Nós não sabemos o que é melhor. Nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio tem que ser usado com Deus. Ele nos guiando. E aí, só para a gente ganhar tempo aqui, nós sabemos da história. Os meninos jogam a rede. E acontece o quê? Peixes, não vou cantar não, senão vocês vão embora da igreja. Peixes, muitos peixes. Tanto que que Pedro e André não conseguem puxar a rede. Quem tem que ajudar eles? Tiago e João. E o barco se enche. Pedro cai de joelhos, falando o que para Jesus? Se afasta de mim, que eu sou pecador. Lembra da história lá de pecador? Lembra que eu falei que quando Pedro disse sim para Jesus, a vida dele ia mudar? Pedro não era ninguém. E ali nem cito o nome Pedro, cito o primeiro nome dele, Simão. Até o nome de Pedro era igual ao meu. Vocês me chamam de Beto, mas vocês sabem como é que é meu nome? Zé. José Roberto. Alguém aqui chama José? Ninguém? Acho que é a primeira vez na igreja que ninguém chama José. Gente, José é mais comum do que moeda de R$1. Zé Roberto, então, eu já tive até problema com documento com homônimo. É um nome comum. Simão era um dos nomes mais comuns da época. Por quê? No período histórico do povo de Israel, os macabeus fizeram uma revolução tentando lutar contra Roma. E um dos líderes se chamava Simão. Então ele virou um herói nacional. Vamos colocar aí, é como na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, o Neymar faz um gol, vai aparecer um tanto de Neymar, não é verdade? O que apareceu de Ronaldo em 2002, meu amigo. Então seria mais ou menos isso. O nome de Pedro era comum, Pedro era uma pessoa comum, Pedro não tinha nada agradável aos olhos dos poderosos. Nós muitas vezes nos sentimos assim. E muitas vezes nós nos sentimos que nem pela nossa família nós somos olhados de maneira que deveríamos ser. Muitas vezes a igreja olha para os jovens com desprezo. Ah, irmão, você está falando isso de novo? Tô. Eu trabalho com jovens desde 2011. O que eu já ouvi de história de jovens, o que eu já presenciei de história de jovens. Quando eu cheguei em Marília, eu fiz uma semana de oração na Igreja Central, inclusive Semana Santa. E tinha um jovem ali que, por ele ter cometido alguns erros, a igreja tratava ele igual leproso. Leproso. E esse jovem, eu fiz um apelo, acho que no último dia esse jovem já estava batizado e tudo, mas magoado com muita coisa. Esse jovem foi lá na frente, me abraçou, chorou muito, depois pediu para conversar comigo. A gente ficou numa lanchonete quase 3 horas conversando. Minha esposa até ligou para mim, vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Esse jovem desabafou tudo que ele tinha para desabafar. E eu comecei a carregar esse jovem comigo. Há alguns meses esse jovem está pregando, está louvando, conheceu alguém no Allmaker, já está com casamento marcado.
Você está vendo a diferença quando a gente abraça e tenta caminhar junto do que quando a gente coloca uma exclusão para um jovem? E quando eu falo jovem aqui, irmãos, eu falo para todo. Às vezes um irmão nosso comete pecado, ele vira leproso, porque todo mundo aqui é santo, ninguém pecou. Quando eu falo todo mundo aqui, é no geral, tá? Me entendam, eu não estou aqui criticando a igreja em nome de Jesus. Aí vão falar assim, Jéssica, não chama que é menino mais não. Mas é num contexto de cristianismo. Os fariseus não criticavam Jesus? Não viam Jesus como um leproso, vamos dizer assim? Sabe qual era a religião de Jesus? Fariseu. Seguia os mesmos pontos. Então, quando nós dizemos sim para Jesus, nós temos que viver a essência do amor. Errando, tropeçando. Pedro, quando ele se ajoelha e fala que ele é pecador, o que Jesus fala para o Pedrão? Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador. Você é pescador de homens. Aí Pedro deve ter pensado assim, nem sei o que isso significa, mas se ele está falando, eu estou junto com ele. Olha para os meus olhos azuis aqui. Olhar com o olho da fé, irmã. Você não tem fé, não? Olha com o olho da fé. Viu como é que funcionou? Todo mundo olhou para mim. Estratégia de evangelismo. Queridos, Jesus fala para você hoje para ser pescador e pescadoras de homens. Jovem, você foi convocado para algo maior do que ficar sentado ouvindo sermão, do que chegar ali na escola sabatina só ficar ouvindo as pessoas falando. Vocês foram chamados para ser linha de frente. Jovens, eu os escolhi porque vocês são fortes. Porque o movimento que vocês fazem é gigantesco, junto com a igreja. E a igreja precisa do apoio de vocês. Igreja, os jovens precisam do apoio de vocês. Eu estou muito feliz que eu fiquei sabendo que vai ter um movimento muito bacana aqui em julho. Né? Nós vamos ter aqui em julho, quem sabe? Missão Caleb, amém? Ih, eu vou orar ali rapidinho e volto, tá? Missão Caleb. Até lá nós melhora. Irmãos, a igreja de Pompeia, nós fizemos uma missão Caleb lá ano retrasado. A igreja já tinha tempo que não batizava ninguém, pouquíssimos membros. Se eu não me engano, depois da missão Caleb, com o trabalho que os Calebs fizeram, reformamos a igreja, o movimento, acho que 4 ou 5 pessoas já fizeram parte da igreja, a partir do Caleb. Ano passado foi em Padre Nóbrega, estou falando de Marília, tá? Ano passado foi em Padre Nóbrega. Fizeram a escola cristã de férias. Dá trabalho, irmãos, como dá trabalho. De verdade. Minha esposa está ali, tadinha, ela até já fez assim, ó, que ela participou lá da liderança. Uma jovem foi levar a irmãzinha para a colônia de férias. Essa jovem se batizou no ano passado, já está trabalhando na igreja, escola sabatina envolvida. Missão Caleb é bênção, é um projeto de Deus. No ano passado eu consegui rodar todos os Calebs do nosso distrito, e esse ano eu vou estar aqui com vocês em algum momento. Orem por mim também, irmãos, porque tem hora que a gente está meio cansado. Mas é algo especial. Então, a missão Caleb não é dos jovens. Ela é movimentada pelos jovens, mas a missão Caleb é de toda a igreja. Nós temos a irmã Nádia, 85 anos, participou das 2, ela já chegou para mim, e esse ano aí, quando vai sair a inscrição do Caleb? Falei, irmã, calma aí, estou respirando ainda. 84, 85 anos. Temos a Arminda está lá com seus 70, alguma coisa também. 60, se ela ver isso, ela vai brigar comigo. A Arminda está, acampamento de jovens, missão Caleb, superação jovem, ela está em todas. Então, é para todo mundo. Se envolva. Você disse sim para Jesus, você deixou ele entrar no seu barco. E você sabe qual é o movimento que vai ter hoje? Porque você disse sim? Aqui, ó. É hoje, com um livro desse, que você vai pescar homens e mulheres. Talvez você não veja aqui, mas eu quero que você creia nisso. Você chegar no céu, alguém vai chegar para você e falar assim, olha, no dia 23 de março de 2024, você me entregou um livro. E aquele livro mudou a minha vida. Talvez nós não vamos ver isso aqui, mas no céu nós vamos ver. A vida de Pedro foi cheia de altos e baixos, como a nossa. Como eu falei aqui, depois que ele disse sim, ele foi lá e arrancou a orelha de um soldado. Pedro negou Jesus, fugiu. Mas depois a gente lê lá em Atos que ele e João foram presos,
foram açoitados. E o que Pedro fez e João quando eles saíram? Saíram felizes e dando louvor a Deus por terem passado aquilo em nome de Jesus. Olha a transformação. Olha a conversão. De verdade, jovem, levanta, tira o mofo espiritual. Se envolva que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Talvez eu estou falando para alguém aqui que já fez parte dessa igreja, que não está fazendo mais. Ou talvez tenha alguém aqui que está visitando, está começando a se envolver na igreja. Deus chamou você. Deus pediu para entrar no seu barco e você disse sim, por isso que você está aqui hoje. E Deus tem coisas grandes na sua vida, acredite nisso. Irmãos, o que nós vamos fazer hoje, distribuir livros, o que toda a divisão sul-americana está fazendo, isso é extremamente importante. Tanto que nós temos anos e anos fazendo. Fui convidado para fazer uma semana de oração numa igreja. A igreja ela tinha 25 anos de existência. Nunca aconteceu uma semana de oração lá. Por que nunca aconteceu em 25 anos? A igreja era na roça. Para você ter ideia, as pessoas que frequentavam a igreja, a grande maioria morava a 15, 16 quilômetros de distância. E tinha uma vilazinha perto. Então ficava difícil para os irmãos irem, realmente. O sábado, eu não me esqueço dos sábados naquela igreja. Tem uma grande figueira e todo sábado tem junta panela. É delícia mesmo, irmã. Tanto o movimento quanto a comida. Bom demais da conta. E me chamaram para fazer uma semana de oração lá. A gente morava a 18 quilômetros, estrada de chão. Na época eu tinha um Fiat Uno 1.0 potente. Aquele Fiat Uno que ele tem de batismo para honra e glória de Deus. E a gente ia onde é que chamava. Às vezes parando na estrada, quebrando, pedindo socorro a Deus, mas a gente ia. No dia de iniciar a semana de oração, fomos fazer o Impacto Esperança nessa vila. Eu não estava nesse momento, a minha esposa estava junto com as meninas, e minha esposa falou assim, vamos entrar no bar ali e entregar o livro. Alguém falou, no bar? Você está doida? Ué, mas peraí, por que não pode? E minha esposa falou, não, a gente pode entrar lá sim, vamos entregar o livro, vamos fazer o convite. Nós julgamos muitas vezes. Só que na década de 90, um comportor evangelista chamado Maurílio, o Maurílio, ele olhou para um bar e sentiu o Espírito Santo soprando no ouvido dele assim, entra aí. E ele entrou, não era livro missionário, mas ele entrou e ele se apresentou ali os livros, e o dono do bar, seu Antônio, falou o seguinte, de que igreja que você é? Falou, sou adventista. Você consegue me explicar um negócio que eu já pedi para o padre, já pedi para alguns pastores, pedi para alguns amigos, ninguém nunca me explicou, mas eu achei na Bíblia e quero entender? Se eu souber, eu explico. Na Bíblia fala para guardar o sábado. Dono do bar. Como é que é esse negócio? Aí Maurílio falou assim, valeu Espírito Santo. Maurílio arrancou de um estudo bíblico e falou assim, olha, aqui tem tudo que o senhor precisa saber. Vamos combinar o seguinte, eu vou deixar com o senhor tenta responder e durante a semana eu passo aqui. Combinado? Ele, tá bom, combinado. Usou de estratégia. Sabe o que o senhor Antônio fez com o estudo bíblico? Abriu a gaveta, jogou lá e falou assim, vai voltar aqui nada, ninguém nunca volta? E o senhor Antônio tinha 7 filhos. E ele estava preocupado que os filhos estavam crescendo e não tinha uma religião para seguir. A filha mais velha, com uns 15 anos de idade, 14, 15 anos, já estava tomando uns goró. Você vê? O Maurílio voltou. Quando o Antônio viu ele, assustou. Falou, como assim você voltou? Falou, não falei para o senhor que ia voltar? Nunca ninguém voltou, mas eu voltei. Vamos estudar a Bíblia? Sabe como foram os primeiros estudos? Seu Antônio no balcão, a Bíblia aberta, o Maurílio, o pessoal chegava, Antônio, dá uma cachaça aqui. O Antônio ia lá, servia a cachaça, voltava para continuar o estudo bíblico com o Maurílio. O Maurílio chamou alguns irmãos que moravam ali perto, do bairro vizinho, tinha uma igreja, esses irmãos assumiram o estudo bíblico, iam ao sábado à tarde dar estudo bíblico. A filha mais velha e a esposa não queriam estudo bíblico. Mas o seu Antônio insistiu com elas. O seu Antônio aceitou o batismo no 6º, 7º estudo. A fonte de renda deles era o bar. O seu Antônio jogou fora 2 galões desse daqui de cachaça fora. Tinha vizinho que queria matar ele por causa disso. Ele fechou o bar e o bar se tornou a primeira igreja daquele bairro.
Se batizaram ele, a filha mais velha, que estava tomando os goró já novinha, por influência, e a esposa. Alguns meses depois, a esposa teve um AVC. Ficou muito ruim. A filha mais velha do seu Antônio tinha 15, a mais nova tinha meses. Quando a esposa teve o AVC, a mais nova também teve um problema grave de saúde e ficou internada. Então o seu Antônio tinha que ficar com a esposa no hospital e a filha mais velha com a filha mais nova. O seu Antônio não conseguia trabalhar, não tinha renda. A esposa melhorou, Deus foi cuidando deles. O pastor levou um dia para a casa deles uma sacola cheia de roupa para a criança. E ali eles foram separando as roupas e a filha mais velha enfiou a mão dentro de um bolso para poder limpar. Estava ali uma quantia enorme em dinheiro. Eles ligaram para o pastor, foram lá no orelhão, ligaram para o pastor. O pastor falou, irmão, ninguém ligou pedindo. Se está aí é porque Deus guiou para vocês. Seu Antônio conseguiu sustentar a família, pagar algumas contas. E a esposa se envolveu no ministério das Dorcas. Quem lembra aí das Dorcas? Uma cristã fiel, mas se envolveu muito. Começaram a construção da igreja, a Bíblia que está lá como pedra, é a Bíblia do seu Antônio. O seu Antônio vendeu um terreno para comprar os bancos para a igreja. Num período de 4 anos, a dona Cacilda, a esposa do seu Antônio, ela teve 4 AVCs. E com 38 anos, 4 anos depois que eles se converteram, ela veio a óbito. O seu Antônio agora tinha 7 filhos. A mais velha com 18, a mais nova ali com seus 4 anos. Para criar, para cuidar. A família da esposa veio e falou assim, Antônio, é muita criança, se você quiser dar um para cada um aqui, a gente leva. Ele, não. Eu quero os meus filhos perto de mim, seguindo a fé que nós aprendemos. Se vocês quiserem me ajudar, eu aceito. Eu tive o prazer de conhecer o seu Antônio e ser genro do seu Antônio. A filha mais velha está ali. Ó. A partir de um comportor que não julgou o lugar, essa família foi salva. Eu resumi a história para vocês aqui. Nesse período de 4 anos, o que eles passaram. A minha esposa foi mãe dos irmãos dela. A caçula hoje está com quase 28. Estou entregando a idade aí, hein? 30 anos? Oh, nós estamos velhos, amor. 30 anos. No dia das mães, os irmãos ligam para ela. Eu não conhecia a minha sogra, mas eu escuto histórias maravilhosas. E eu vou abraçar a minha sogra quando Jesus voltar. A minha esposa vai reencontrar a mãe dela, porque alguém disse sim para Jesus, deixou Jesus entrar no barco e ouviu o chamado do Espírito Santo, entrou dentro de um bar para falar de literatura da igreja, para mostrar que aqui nos leva a Bíblia, onde vem a salvação. E esse homem, dono de um bar, onde ele tirava o sustento da família, ele disse sim para Jesus. E a vida dele não foi fácil. Mas segue hoje. Os filhos, infelizmente, um ou outro, hoje só 2 que não estão na igreja, todos os outros estão. Os netos, quase, o seu Antônio está com quantos netos, amor? Tem 11 netos. A maioria está hoje na igreja, no clube de desbravadores, envolvidos. Eu tive o prazer de dar estudo bíblico para minhas 3 sobrinhas mais velhas, online, porque a gente está longe da família, eles estão lá no Espírito Santo. Eu ajudei elas a se preparar para o batismo. Você pensa na alegria. E quando elas foram se batizar, eu estava lá junto com elas. Então, queridos, existem muitas coisas para a gente fazer, jovens, mas hoje a missão é essa. Você, jovem, pode fazer a diferença na vida de alguém. Você que está me olhando aqui pode fazer a diferença na vida de alguém. Talvez eu estou falando para alguém que quer encontrar. Tem alguém que você ama que está dormindo. E para você reencontrar, não adianta só você se batizar e ficar sentado aqui. Você tem que se envolver na missão. Porque é se envolvendo que a sua raiz vai se fortalecer. É se envolvendo que as tempestades vão vir e Deus vai acalmar essa tempestade na sua vida. Vamos enfrentar muitas, mas a nossa raiz está firme e nós não vamos cair. O meu apelo para você é:
Deixe Jesus fazer parte do seu barquinho, da sua vida. Ouça o chamado. Apoie aqueles que estão trabalhando. Quem não trabalha, dá trabalho. Isso é fato. O irmão fez uma oração aqui para tirar o espírito de crítica. Irmão, é uma das coisas que eu mais oro e prego. Como eu falei com vocês, eu trabalho muitos lugares diferentes com jovens. E muitas vezes eles são criticados injustamente. Ah, mas então é justamente? Não, a gente não tem que criticar, a gente tem que ademoestar. O que é ademoestar? É fazer o que eu fiz com aquele jovem. 3 horas, puxando a orelha no que ele estava errado, mostrando o caminho certo. Então vamos fazer essa missão. E para nós sairmos para essa missão, eu quero convidar aqui o ancianato da igreja. Esses homens que são pastores voluntários, que aceitaram um chamado, disseram sim para Jesus, agora tem que aguentar, né? Tem que estar no barquinho, né? Mas também orem pela liderança da igreja. Nesse momento nós vamos ter uma oração de consagração a esses livros, para que nós possamos cumprir a missão. Você disse sim para Jesus. A sua vida vai virar de pernas para o ar, mas Jesus vai estar segurando na sua mão. Amém?